Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Tudo certo? Vou compartilhar aqui, vocês me dizem se está certo. Peraí. Tá na aula? Tá sim, professora. Tá dando para ver. Tá a tela cheia de apresentação ou tá no... Não, tá minimizada no PowerPoint. E agora, tá em tela cheia? Não, minimizado ainda. Não. Deixa eu ver. Agora tá, né? Agora tá, certinho. Tá, já pode começar, né? Acho que já tá quase todo mundo. Pode sim. Tá certo, né? Porque eu nunca sei aqui mexer nesse negócio. Tá certinho. Pronto. Bom, gente, então a aula de hoje vai ser sobre colestase, que acho que é o último assunto meu que vai cair na prova também. Então, vamos para o início, né? O que é colestase? A colestase ela é a diminuição ou interrupção do fluxo biliar para o duodeno. E isso pode acontecer desde nas células hepáticas, passando por todo o trajeto que a bile faz até o duodeno. Então, qualquer obstrução, qualquer coisa que altere o fluxo biliar, desde as células hepáticas até o duodeno, é colestase. E aí, essa obstrução pode ser na árvore biliar intrahepática ou extrahepática, ou até por alguma alteração funcional do hepatócito, mesmo que não tenha nenhuma obstrução, se tiver uma redução desse fluxo por alguma alteração no hepatócito, por alguma lesão de hepatócito, alguma doença hepática, colestase também, mesmo que não tenha uma obstrução. Então, a bile, ela é composta por sais biliares, pigmentos biliares, colesterol, fosfolipídios, íons e água. Como é que é a formação da bile? Então, através da degradação de hemoglobinas, mioglobinas, citocromos, vai formar a bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina indireta. Ela é lipossolúvel e ela é circulada na circulação sanguínea ligada à albumina. Quando a bilirrubina indireta passa pelo fígado, vai sofrer a ação da enzima glicuroniltransferase e aí vai gerar a bilirrubina direta, que ela é hidrossolúvel e circula livremente na circulação sanguínea. Então, a bilirrubina indireta no fígado, ela se transforma na bilirrubina direta, através da enzima glicuroniltransferase. A colestase, ela pode ocorrer na via intrahepática ou na extrahepática. Na intrahepática, normalmente é por alteração no hepatócito, por lesão no hepatócito ou lesão na via biliar intrahepática, nos canalículos biliares, que a gente viu na aula de cirrose, que tem os canalículos biliares. Então, qualquer lesão ali pode gerar acúmulo de bile e pode gerar colestase. Algumas causas de intrahepática, as hepatites, qualquer hepatite pode gerar. Então, qualquer doença hepática pode dar colestase. Infecções no fígado, medicamentos, colestase na gravidez, colestase de origem genética, doença autoimune, que é a CEP, que é a colangite esclerosante primária, e a CBP, colangite biliar primária, que vocês vão ver mais para frente. E a extrahepática, aí também tem uma série de causas que a gente vai falar, mas cálculos biliares, coledocolitise, estenose no ducto biliar, neoplasia de pâncreas, de vesícula, então tudo isso pode ser uma causa de colestase extrahepática. Então, falando das causas de intrahepática, a hepatite alcoólica é uma das causas, hepatites virais, qualquer uma, colestase induzida por medicação, no caso a medicação vai
causar lesão nos canalículos ou na própria patócito, pode gerar colestase. Colestase hereditária, colestase intrahepática da gravidez, sepse também pode. A colangite biliar primária, que é uma doença hepática autoimune, a colangite esclerosante primária também, colangite esclerosante secundária, aí colangite por qualquer infecção viral mais comum. Mais comuns, assim, são raras, mas podem dar. Criptosporídeo, CMV, HIV, HTLV, doenças infiltrativas hepáticas, amiloidose, sarcoidose, doenças de depósito. A fibrose hepática congênita também. Então, são todas doenças que ocorrem no fígado. Já as causas de colestase extrahepática. Coledocolitíase, que é quando tem um cálculo na via biliar. Litíase intrahepática, que é essa litíase intrahepática é uma doença genética também, que é quando tem uma formação muito grande de cálculos. Aí tem cálculos tanto na via biliar intrahepática como na extrahepática. Então, desde os canalículos, dentro do fígado, aí pode estar cheio de cálculo. Até no colédoco, no hepático comum. Então, é uma doença mais rara, mas que tem uma formação muito grande de cálculos. Estenose congênita da via biliar, disfunção do esfíncter de Oddi, estenose pós-pilórica, ou alguma cirurgia, colecistectomia, tumores da via biliar extrahepática, colangiocarcinoma, principalmente, cistos no colédoco, neoplasia de pâncreas, vesícula biliar, de estômago, duodeno, tumores na ampola de Vater, linfoma, metástase, colangite esclerosante primária, que ela pode ser tanto intrahepática quanto extrahepática. Que a gente vai ver a colangite esclerosante é uma doença nos ductos biliares. Então, pode atingir tanto os ductos intrahepáticos quanto os extrahepáticos. Como que é a apresentação clínica? Normalmente, ela é assintomática, principalmente nos casos de doença intrahepática, quando tem alteração dentro do fígado. Nos casos de doença extrahepática, geralmente, essas sim são por obstrução, aí costuma dar mais sintomas. Então, quando tem sintomas, o que é que pode dar? Icterícia, colúria, acolia fecal, prurido. No caso da colestase extrahepática por obstrução do hipocôndrio direito. Esses são os mais comuns. Os mais característicos, né? A gente está mais acostumado. Icterícia, colúria e acolia, que é quando tem realmente uma obstrução. Assintomática, normalmente nos casos de doença hepática. E aí a gente vai descobrir através dos exames laboratoriais, o aumento das enzimas canaliculares, né? Que é a gama-GT e a fosfatase. Essas duas enzimas, elas não são específicas de doença hepática. A gama-GT, a maior parte dela, realmente, a maior atividade é no fígado, cerca de 80%, 90%, até mais. Mas ela também pode estar presente nos rins, no pâncreas, no jejum, nos brônquios. Então, assim, ela não é tão específica. E mesmo quando ela pode aumentar decorrência de algum problema no fígado, o aumento dela isoladamente não indica colestase. Ela altera com medicações, então não significa que o aumento da gama-GT é colestase. A fosfatase, da mesma forma, ela é mais específica do que a gama-GT, mas ela também pode aumentar em doença óssea. Então, ela por si só também não é específica. O aumento da fosfatase alcalina isoladamente também não configura colestase. Agora, quando tem o aumento das duas, aí sim se torna mais específico. Mas tem critérios também, não é simplesmente o aumento da gama-GT e da fosfatase, a gente vai ver mais na frente. Só para ilustrar, né, os sintomas, icterícia, colúria, acolia. Aqui é de fato uma acolia, né, as fezes bem brancas, mas às vezes normalmente não fica assim. Pode ficar uma hipocolia, as fezes mais claras, mas não tão brancas. Mas pode ter acolia também. Do hipocôndrio direito, prurido. No exame físico, a gente vai ver as alterações quando é principalmente uma colestase mais prolongada. Pode ter xantomas, xantelasmas, porque na colestase, principalmente na colestase crônica,
vai ter aumento da lipoproteína X, e ela contém bastante colesterol e fosfolipídios. Então, vai ter uma hipercolesterolemia, hiperlipidemia, mas isso não vai significar um aumento de doença cardiovascular. É outro mecanismo, não é de doença cardiovascular, mas vai ter aumento. E aí isso pode gerar xantomas e xantelasmas. Isso é quando é uma colestase mais crônica. Pode ter também... Oi? O que é xantomas e xantelasma? É quando tem um acúmulo de colesterol na pele. Eu acho que eu não tenho nenhuma foto, mas depois eu mando para vocês. Aqui não tem, não. Embaixo do olho, não sei se vocês já viram algum paciente embaixo do olho, normalmente na face. Tipo uma verruguinha, digamos assim, mas não é uma verruga. Maiorzinho, é bem maior e é amarelinha. Eu vou mostrar, eu mando uma foto. Que é o acúmulo justamente de colesterol. Aí a gente vê na pele. Pode gerar as consequências da deficiência das vitaminas lipossolúveis, porque vai ter uma redução na absorção dessas vitaminas, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Isso pode gerar osteopenia, osteoporose nesses pacientes com colestase crônica. São os pacientes que têm doença hepática que causam colestase. Aí, nesses pacientes, a gente sempre pede, inclusive, uma densitometria óssea, porque eles, de fato, têm osteopenia, osteoporose, a gente precisa tratar. E nos pacientes que têm um prurido, a gente encontra sinais de um prurido prolongado mesmo. Então, arranhões na pele, pacientes, é um prurido bastante intenso. E quando é uma doença hepática crônica, a gente vai encontrar aqueles sinais de uma cirrose comum, a gente pode encontrar, né, nos pacientes com colestase. Que seja de origem hepática, de uma doença hepática crônica, cirrótica. Na colestase obstrutiva, o que a gente vai encontrar são aqueles sinais e sintomas de icterícia, colúria, colia, dor. E a gente pode palpar também tumores, né, da vesícula biliar, principalmente da vesícula biliar, quando a gente palpa. Então, para fazer o diagnóstico de colestase, a gente vai dosar aquelas enzimas canaliculares, que é a fosfatase e a gama-GT. Então, a fosfatase, ela tem que estar 1,5 vezes acima do limite superior da normalidade. Esse valor varia. Cada laboratório tem um limite diferente. Então, tem local que é 300, o limite normal, tem local que é 120, 100, 150. Então, a gente não olha o valor isoladamente. Por exemplo, uma fosfatase de 400. Não quer dizer que está acima do valor. Não quer dizer que é uma colestase, né? A gente tem que ver se está 1,5 vezes, pelo menos, acima do valor. E esse valor é variável. Então, a gente sempre olha a referência do laboratório. Quando vocês forem anotar exames no prontuário do paciente que tiver enzimas hepáticas ou canaliculares, sempre anota o valor de referência entre parênteses, porque isso muda muito. Então, se você anotar lá 400 de fosfatase, eu não sei se é muito ou pouco, depende do valor de referência. Se o valor de referência é 300, 400 não está nem 1,5 vezes acima do normal, então é uma elevação discreta. Se o valor for 100, 120, então já é considerado um aumento mais importante. Então, a gente sempre tem que olhar o valor de referência. A gama-GT é da mesma forma. Sempre olha o valor de referência e varia. Tem lugar que é 50, 30, 37. E aí, a gama-GT, ela tem que estar 3 vezes acima do valor da normalidade. Então, isso é olhando no exame mesmo. E também ocorre aumento de sais biliares, mas a gente não dosa. Normalmente não dosa. Esse aumento de sais biliares, a dosagem dele é bem importante na colestase intrahepática da gravidez. O diagnóstico a gente faz dosando os sais biliares. Professora, posso tirar uma dúvida? Por que essas enzimas, elas aumentam mesmo? É por conta, tipo, que causa uma lesão celular ali, a bile ficando parada? Isso. Ou por quê? É por lesão celular. O acúmulo de bile, ele é tóxico para o fígado, então causa lesão mesmo de células, e aí ocorre a liberação de fosfatase e gama-GT. Obrigada. Nada.
Então, feito o diagnóstico, como é que a gente vai investigar? Como é que a gente vai saber se é uma colestase intrahepática, uma colestase extrahepática? Primeiro é a anamnese, né? Então, a gente vai questionar, fazer uma anamnese bem detalhada. Através da anamnese, a gente já consegue ter um bom norte. A gente vai ver se o paciente, né, tem alguma doença prévia, alguma doença hepática, fez alguma cirurgia, se tem doença autoimune associada, para a gente pensar que ele pode ter alguma doença autoimune. A gente vai olhar histórico familiar, se tem familiares com alguma doença colestática também, familiares com alguma doença hepática, se tem fator de risco para as hepatites. A gente vai olhar as medicações que ele está usando, muitas vezes é por medicação também. A gente vai olhar se o paciente usa algum tipo de chá, suplemento. Isso atual e prévio também. Se for um prévio assim recente, né, até os últimos 6 meses. Então, a anamnese é muito importante. Além de a gente olhar se nos exames que o paciente levar, a gente vai ver que tem a elevação do fosfatase do GT, a gente olha se tem de TGO, de TGP, de bilirrubina, a gente vai olhar os exames como um todo para tentar dar um norte. Mas na anamnese, a gente sempre tenta questionar esses pontos aqui. Então, essa questão de uso de medicações, porque tem a DILI, que é essa doença hepática induzida por medicação. É uma hepatotoxicidade por medicações ou suplementos. Então, tem suplementos naturais mesmo, que hoje em dia é muito comum, tem chás que causam lesão hepática. Então, tem chás que as pessoas usam, sei lá, para dor no estômago, mas que pode alterar os exames do fígado, pode causar hepatotoxicidade e pode gerar colestase. Hoje em dia é muito comum o uso de suplementos também, suplementos para aumento de ganho de massa muscular, suplemento para tudo. Na maioria deles podem causar hepatotoxicidade. Então, feita a anamnese, a gente pode ou não ter um norte, né? Nem sempre também que a gente vai conseguir ter uma boa hipótese com a anamnese. O exame inicial que a gente vai pedir é um ultrassom. É um exame simples, fácil do paciente conseguir, e ele vai ajudar bastante. Então, o que é que a gente pede por quê? Para ver se tem sugestão de alguma doença extrahepática ou não. Se tiver alguma alteração, como dilatação de via biliar, ou, de fato, algum tumor, alguma massa, fala a favor da colestase por alguma origem extrahepática, e a gente vai prosseguir a investigação de uma forma. Se o exame vier normal, que é o mais comum, então é uma colestase intrahepática, porque não vai alterar os exames de ultrassom, por exemplo. Só vai alterar se o paciente já tiver uma cirrose, algo assim, mas normalmente ele vem normal. Então, vindo normal, a gente vai investigar as causas de colestase intrahepática. Aí a anamnese se torna até mais importante da gente pesquisar fatores de risco para alguma doença hepática crônica ou para uso de medicações. E aí a gente vai começar a investigar. Então, o que a gente pede, que é o anticorpo antimitocôndria, que é a doença hepática, uma das mais comuns que causam colestase, que é a colangite biliar primária, que a gente vai ver mais na frente. A gente pede esse anticorpo, se vier negativo, a gente prossegue a investigação. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Podem chegar a fazer biópsia hepática, avaliar outros exames como a colangirressonância, a ecoendoscopia. Então, aqui que é a investigação. A gente está diante de um paciente que tem aumento de fosfatase gama-GT, o paciente com colestase. Ele pode ou não ter aumento da bilirrubina. Nem sempre tem um aumento de bilirrubina. Normalmente tem, mas às vezes a bilirrubina vem normal. Então, a gente vai fazer história, exame físico. Através da história, a gente já pode suspeitar de alguma doença hepática induzida por medicação. Se for esse o caso, a gente vai pedir para suspender a medicação e aí a gente vai acompanhar com os exames, né? Acompanhar a evolução melhor. O exame inicial, como eu falei, ultrassom, se ele vier sem alterações, é porque é uma colestase intrahepática. Se vier dilatação de ductos biliares ou algum tumor, alguma lesão extrahepática, a gente vai investigar focado nessa avaliação extrahepática. Normalmente, a gente solicita outro exame de imagem que consiga avaliar melhor.
Quando tem dilatação de vias biliares, a gente sempre pede uma colangiorressonância, que é um exame que ele é próprio para ver a via biliar mesmo. É uma ressonância e a colangiorressonância é esse estudo só da via biliar. E aí vai olhar o resultado e, se necessário, pede uma ecoendoscopia ou uma CPRE, dependendo do que vier. Se é um câncer, algum tumor de pâncreas, duodeno, na ressonância também a gente vai ver, né? Então, a gente vai, quando tem dilatação de via biliar, a gente vai investigar mais essa parte de imagem. Quando vem normal, que é a colestase intrahepática, a gente vai investigar as doenças hepáticas que cursam com colestase. É uma das mais comuns, é a colangite biliar primária, então a gente vai investigar primeiro ela, que é através daquele anticorpo antimitocôndria, e do FAN também, a gente geralmente pede os dois, porque se o antimitocôndria vier negativo, a gente vai olhar o FAN para ver se ele tem um padrão específico dessa doença, que é a colangite biliar primária, que é esse padrão específico aqui. Vocês não precisam decorar, mas é esse anti-SPC e anti-GP210, são padrões específicos do FAN que indicam a colangite biliar primária. Então, se vier positivo, já fez o diagnóstico da CBP. Se vier negativo, a gente questiona mais para o paciente se tem uso de alguma medicação ou de algum suplemento, de chá. Essa parte é bem difícil, não parece, mas é. Porque os pacientes esquecem do que usa, ou se usa um chá, como geralmente é natural, acha que não faz nenhum mal, então nem lembra que está usando aquele chá, ou não acha que é relevante falar. Se usa algum suplemento natural também, aí acha que jamais é aquilo, então até esquece de dizer. Então a gente tem que questionar bem, assim, perguntar mesmo se está usando alguma coisa, se não está. Aí muitas vezes fala que perguntar qual é o tipo de chá, se ele só fala que é um chá, qual é o tipo de chá. Tem chás que podem causar essas alterações, outros não é também todo chá. Mas essa parte da história de medicação, de suplementos é bem importante. Porque normalmente, muitas vezes a causa está aí, se a gente não questionar, ou se o paciente não falar, a gente vai investigar e não vai achar nada. E o paciente não vai melhorar porque ele não vai parar de usar a medicação ou o suplemento que está causando aquilo. Então, a gente fez o anticorpo, deu normal. Questionou se tem medicação, não tem. A gente vai prosseguir. Aí a gente faz uma ressonância mesmo, com uma colangiorressonância, para justamente ver a via biliar, porque tem alterações na via biliar intrahepática, né, que pode gerar colestase. Então, a nossa intenção aqui é ver a via biliar intrahepática. Se deu alteração sugestiva de CEP, que é a colangite esclerosante primária, a gente já tem um diagnóstico. As alterações sugestivas são dilatação e estenose, Porque a lesão no ducto biliar vai causando estenose, e aí, por consequência, tem dilatação amontante. A gente vai ver mais na frente também. Fez a colangiorressonância, veio normal, o próximo passo seria a biópsia. As causas mais comuns a gente já descartou. Então, a gente vai pensar em outras causas de doença intrahepática, lesão dentro do fígado que a gente não está conseguindo investigar, não está conseguindo saber o que é. Vai fazer a biópsia. A gente vai ver se tem alteração na biópsia específica de alguma doença ou não. Porque a colangite biliar primária, que é a CBP, que é aquela que o anticorpo dá positivo, ela também pode dar com anticorpo negativo. Então, nesses casos, só vai saber através da biópsia mesmo. E a gente chama que é essa CBP sem antimitocôndria positiva. Ou a CEP, que é essa alteração nas vias biliares, que a gente pede a ressonância, às vezes é mais raro, mas pode ocorrer só nos pequenos ductos, que a ressonância também não vai ver. Só vai ver a nível histológico. Então, a biópsia vai ajudar nesses casos. E em outros, se for uma amiloidose, sarcoidose, a biópsia consegue dizer. Se a biópsia não ajudar, vier normal, ou vier só uma colestase sem ter nenhum indício de nenhuma doença específica,
Aí provavelmente é alguma doença genética. A gente pode fazer testes genéticos para ver essas mutações. Também vocês não precisam decorar, mas é importante saber que tem doenças genéticas que causam colestase. No nosso meio, assim, quem trata com isso não é tão raro. A gente sempre tem que lembrar e pesquisar. Pronto, a investigação a gente faz dessa forma, partindo das causas mais comuns até chegar nas mais raras, que são essas doenças genéticas. Então, o que é que pode ocorrer no paciente que tem a colestase crônica, que a gente considera quando é a partir de 6 meses? Então, essa retenção de sais biliares vai causar a lesão na membrana dos hepatócitos, vai produzir citocinas inflamatórias que vão estimular aquela aula da cirrose, né? Como que vai ocorrer a fibrose? As citocinas vão estimular a ação dos fibroblastos, as células estreladas vão se transformar em fibroblastos que vão gerar a fibrose. Aí essa fibrose progressiva, a partir de anos, vai gerar cirrose. Então, qualquer colestase crônica pode gerar cirrose por essa lesão das membranas mesmo, dos hepatócitos e dos colangiócitos, da via biliar intrahepática também. Então, aquelas duas principais doenças hepáticas crônicas que podem causar a cirrose e que geram a colestase, que é a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. A gente vai falar agora da colangite biliar primária. É uma doença hepática crônica, né, que tem origem autoimune. E o que é que ela vai gerar? Ela vai gerar uma destruição dos ductos biliares intrahepáticos. A gente não vai ver alteração na colangiorressonância nessa doença, porque é dos ductos intrahepáticos bem pequenininhos que a gente só vai conseguir ver na biópsia. Mas, normalmente, a gente não precisa fazer a biópsia para fazer o diagnóstico, porque tem alteração daqueles anticorpos, né? Normalmente. Em alguns casos, precisa fazer a biópsia. Então, a colangite biliar primária, ela é bem mais prevalente no sexo feminino, então, 9 para 1, 9 mulheres para cada um homem. Ela, geralmente, o diagnóstico é feito na idade média entre os 40 e 60 anos, então, uma mulher em torno de 40, 50, 60 anos, com colestase, a gente sempre vai ter que lembrar, a primeira hipótese vai ser a colangite biliar primária, e a gente vai pedir o anticorpo, que é o antimitocôndria. Se vier positivo, a gente já tem o anticorpo e já tem a colestase, aí a gente fecha o diagnóstico. E aí, se vier negativo, a gente pede o FAM para ver se tem aqueles padrões específicos. Como é uma doença autoimune, então ela pode estar associada com outras doenças autoimunes. Então, na anamnese, é importante a gente ver se o paciente... Chegou um paciente com colestase, uma mulher de 50 anos com colestase, a gente pergunta se tem alguma tireoidopatia, ou sei lá, diabetes autoimune, vitiligo, qualquer doença autoimune já pode acender o alerta para a colangite biliar primária. Então, feito o diagnóstico, a gente vai usar uma medicação específica, que é o ácido urso desoxicólico, que é conhecido como Usarcol, o nome mais popular, nessa dose de 13 a 15 miligramas por quilo por dia. Ele é um modulador de sais biliares, e ele vai melhorar a colestase. Tem também um papel anti-inflamatório e imunomodulador. Essa medicação é a única que a gente tem para tratar a colangite biliar primária. A única, assim, né, disponível no mercado é essa. Tem estudos com outras medicações, mas que na prática ainda não se usa. Para fazer o diagnóstico da CBP, a gente tem que ter 2 desses 3 critérios. Uma colestase crônica, a gente vai ver através da alteração da fosfatase alcalina, né, de 1 vez e meio limite superior, com o anticorpo antimitocôndria, ou o aumento da fosfatase com a biópsia, caso o anticorpo dê negativo. A biópsia vai mostrar essa colangite destrutiva não supurativa. Esse não supurativa quer dizer que não é com pus, não é de infecção. É uma colangite destrutiva, é uma destruição dos ductos, não por não infecção. Aí
Não dá para ver, mas essa imagem quer ilustrar um pouco essa destruição dos ductos biliares. Professora, mas aí eu posso ir para a biópsia mesmo sem fazer o teste do anticorpo? Não precisa, né? A gente sempre tenta fazer por métodos não invasivos. Sim. Então, a gente sempre vai pedir primeiro o anticorpo. Se vier negativo, a gente pede a biópsia. Tá. Não pede primeiro a biópsia. Porque pode ser que não tenha essa necessidade de fazer, entendeu? Normalmente o anticorpo vem positivo. Mas tem casos que o anticorpo é negativo mesmo. Aí, nesses casos, é que a gente pede. Tá. Mas, no geral, não. Porque nela não é obrigatório para fazer o diagnóstico. Pronto. Agora, a colangite esclerosante primária, que é a outra doença hepática que causa alteração na via biliar, que causa colestase crônica, causa inflamação crônica e que pode levar à cirrose também. Então, é uma doença colestática crônica, também é de origem autoimune, mas é diferente da colangite biliar primária. Essa é a colangite esclerosante primária. Ela vai causar a inflamação nos ductos biliares com fibrose dos ductos biliares, intra e extrahepático. Então, tem paciente que vai ter só alteração nos ductos intrahepáticos, tem pacientes que vai ter nos ductos extrahepáticos e a maioria tem nos dois. Então, o diagnóstico dela é feito normalmente através da colangiorressonância. Quando não dá alteração, a gente pode fazer a biópsia também, porque justamente tem os casos que só tem alteração nos ductos intrahepáticos que a gente só consegue ver com a biópsia. Então, essa inflamação crônica também pode evoluir para a cirrose. Esse exame aqui é a CPRE, que é a colangiografia retrógrada endoscópica. A gente vai cateterizar a via biliar, vai injetar um contraste, e aí vai observar se tem essas alterações de estenose e dilatação. E a gente faz o diagnóstico da colangite esclerosante. Então, a via biliar, em vez de ser assim, lisinha, como está aqui nessa imagem, ela vai ser cheia de pontos de estreitamento e dilatação em seguida. Aí, não sei se vocês conseguem observar bem, mas tem essa CPRE normal, via biliar toda normal, e esse outro, onde tem essas setas, tem algumas áreas que tem estreitamento em seguida de dilatação. Às vezes é difícil de ver, mas dá para ver que tem umas áreas que são mais estreitinhas que o contraste quase não passa. Então, a via biliar cheia dessas alterações, a gente faz o diagnóstico associado à colestase, né? A gente faz o diagnóstico da colangite esclerosante primária. Diferente da colangite biliar primária, essa aqui ela é mais comum em homens, na idade média também, em torno dos seus 40 anos. Para fazer o diagnóstico, a gente usa a ressonância, que é o exame inicial, por ser um exame não invasivo. Se não vier alteração e a suspeita for muito grande, a gente pede uma CPRE, que é esse outro exame aqui, que para fazer ele precisa de anestesia, é um exame um pouco mais invasivo, né? A gente faz parecido com uma endoscopia. E em alguns casos a gente pede a biópsia hepática também, quando vem tudo normal, naquele fluxograma, né? Se vier tudo normal, o passo seguinte já é a biópsia. Então, indo pelo fluxograma, a gente vai fazer a biópsia, e aí pode ter essas alterações de fibrose nos ductos intrahepáticos, que só a biópsia vai poder ver. Essa doença, ela está muito associada à doença inflamatória intestinal, principalmente a retocolite. Pode ser associada também à doença de Crohn, mas essa aqui é principal, principalmente com a retocolite. Então, os pacientes que têm a CEP têm uma chance maior de ter colangiocarcinoma, e a gente faz o rastreio de colangiocarcinoma também nesses pacientes. Então, digamos que é um paciente que tem cirrose por essa doença. A gente faz o rastreio do câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma, a gente faz aquele ultrassom de 6 em 6 meses. E aí, nesse caso, a gente faz um rastreio do colangiocarcinoma. Não tem um rastreio, assim, um padrão de como que a gente faz esse rastreio. Normalmente se pede uma ressonância
a cada ano, a cada 2 anos, como forma de rastreio. O ultrassom não serve para rastreio de colangiocarcinoma. Como esses pacientes geralmente têm doença inflamatória, que aumenta o risco de câncer coloretal, então esses pacientes acabam tendo um risco maior de câncer coloretal também. A gente sempre faz uma colonoscopia. Quando a gente tem um paciente que faz o diagnóstico da colangite esclerosante, a gente sempre faz uma colono para investigar se não tem doença inflamatória intestinal, justamente porque tem essa associação muito forte. Então, às vezes, pode ser um paciente que não tem ainda uma manifestação da doença, mas que a mucosa já tem alteração. Então, a gente sempre faz uma colonoscopia no momento do diagnóstico. O tratamento é com a mesma medicação da CBP, que é o Sarcol. Aqui a gente usa uma dose um pouquinho maior, de 17 a 23 miligramas por quilo por dia. No outro, a gente usa em torno de 15 miligramas, aqui um pouquinho maior. Na CBP, o Sarcol, esse remédio, ele é muito eficiente, assim, no sentido de parar a evolução da doença. Ele melhora tanto o laboratorial, vai melhorar a colestase nos exames de sangue, e ele melhora a evolução. Então, o paciente não tende a não progredir tanto da doença. Então, se a gente faz um diagnóstico precoce da CBP, o paciente tende a não ter uma cirrose, por exemplo, ele não avança tanto. Mas é difícil fazer um diagnóstico precoce, a não ser um paciente que fique fazendo exames de rotina mesmo, né? Vê o aumento de fosfatase e vai investigar. Porque não dá muitos sintomas inicialmente, né? Já aqui na colangite esclerosante, a gente usa essa medicação, mas ela não tem, assim, um efeito tão bom quanto na CBP. Ela melhora o laboratório, mas a inflamação, a doença, ela acaba progredindo também. Ela tende a não progredir tanto como quando a pessoa não usa, não trata. Mas, nesse caso aqui, o fato de usar a medicação não é, assim, uma certeza de que ele não vai evoluir. Então, às vezes, mesmo usando, a medicação evolui para a cirrose e para as consequências. Mas, de toda forma, a gente sempre trata. No SUS, naquelas doenças que são liberadas, é uma medicação cara, então o SUS fornece nesses casos dessas doenças, mas não fornece para CEP, só fornece para CBP, porque para a CEP não tem, assim, estudos que mostram mesmo que a evolução é diferente do paciente que usa uma medicação. Então, infelizmente, os pacientes não conseguem pegar pelo SUS quando tem a CEP, só quando tem a CBP. Mas a gente sempre usa. É uma medicação um pouquinho mais cara, mas a gente tenta fazer com que o paciente use, porque, de toda forma, ele vai ter um benefício. Talvez não mude tanto, assim, a evolução, mas ele vai retardar bastante. Então, tem benefício de usar. Nesses casos, nesse caso aqui da CEP, como a dilatação, a estenose pode ser em vários locais da via biliar, pode ocorrer também de ter uma única estenose mais predominante. Então, às vezes, é um paciente que tem só uma ou duas estenoses mais predominantes no colédoco, no hepático comum, onde são locais que dá para a gente fazer algum procedimento e tratar ali aquela estenose. Então, se o paciente que tem uma ou duas estenoses dominantes, a gente pode fazer um tratamento local. A maioria dos pacientes tem a doença mais difusa, que não dá para sair dilatando tudo. Mas nesses casos que é algo mais pontual, a gente consegue fazer dilatação através da CPRE, que é esse exame que a gente faz o diagnóstico, mas também a gente pode fazer esse tratamento local, que a gente coloca um stent para dilatar a estenose que tem, a estenose dominante dele. Então, nesses casos, quando tem estenose dominante, a gente faz a dilatação com a CPRE e coloca o stent. Às vezes, pode fazer só a dilatação sem colocar o stent, mas normalmente coloca, porque senão a chance dele estenosar de novo é grande. Então, assim, nesses casos que a gente coloca o stent, tende a melhorar, porque a obstrução ao fluxo vai desaparecer, se for só naquele local.
Então, tende a melhorar toda a clínica do paciente. Porque esses pacientes, eles têm um risco maior de ficar fazendo colangite de repetição. Então, às vezes, é um paciente com cirrose que vive fazendo colangite. E nesses casos, até eles entram como uma situação especial para o transplante. Porque sem o transplante não vai resolver nunca. Se é um paciente que faz colangite de repetição sempre, por essa doença autoimune que ele tem, e a gente não tem um tratamento específico que vai melhorar, então só o transplante. Aí, nesse caso, que faz colangite de repetição, entra como uma situação especial, porque essas colangites podem ser graves, o paciente pode precisar ir para uma UTI pela colangite, quando é uma bactéria mais resistente, então o paciente vai ficar usando antibiótico sempre, vai ficar internando sempre. Cada internação tem um risco maior de ter qualquer complicação, então nesses casos a gente pode encaminhar para o transplante. Mesmo que ele não tenha MELD alterado, super alterado, que não tiver ele pode não ter uma doença hepática tão importante assim, com ascite, com varizes, mas nesse caso justifica, porque não tem outra forma de tratamento assim eficaz. Então, risco-benefício vale a pena. Não é comum também isso acontecer, de encaminhar paciente para o transplante por isso, mas acontece, pode acontecer. Então, é isso. Pode ter essa colangite recorrente ou uma colangite refratária que não melhora com antibióticos normalmente usados por ser uma bactéria mais resistente. Nesse caso, também vai para o transplante, nesses dois casos. Aí, para ir para um transplante por isso, não é assim, vou mandar o paciente para o transplante. Tem que estar documentado que ele tem internações, que a internação é por colangite, que ele já ficou em UTI, ou a gente tem que ter uma bactéria isolada, uma hemocultura com uma bactéria muito resistente isolada. Então, sim, tem critérios específicos, mas isso acontece. Então, aqui, ó, a foto do xantomas e xantelasmas. Ô, professora, esse paciente com colangite refratária e tal, para ele entrar na fila do transplante, ele entraria com a classificação do MELD também, ou seria uma classificação Não, diferente, ele entra assim? por situação especial. Quando entra por situação especial, eles ganham um MELD de entrada maior, que é o MELD de 20. Eles já entram com o MELD de 20. Porque ele pode ter o MELD dele normal baixo, de 13, de 10, que não justificaria o transplante, entendeu? Entendi. Mas aí, nessa situação especial, ele já entra com um MELD maior por essa doença. Por essa doença, assim, por essa condição dele, dessas colangites de repetição. Ok. Então, o tratamento, assim, falando no geral, né? Os tratamentos específicos é do Sarcol para as duas. Então, a gente vai tratar a causa base, como tem várias causas de colestase, então a gente vai tratar a causa de colestase daquele paciente e tratar os sintomas que o paciente tiver. Então, se o paciente não tiver nenhum sintoma, vai tratar exclusivamente a causa. Se é uma colestase por uma colangite ou uma colestite, vai tratar a colestite, fazer uma colestectomia, enfim. Se é um câncer de pâncreas, vai tratar o câncer de pâncreas. Então, o tratamento é de acordo com a causa. Em relação aos sintomas, o prurido ele não está presente em todos os pacientes com colestase, mas quando ele está presente é um sintoma bem assim ruim para o paciente, porque normalmente ele é um prurido intenso e ele é difícil de melhorar. O prurido é o principal sintoma da colestase intrahepática da gravidez. Então, se é uma paciente grávida que está com elevação de fosfatase, por exemplo, tem prurido, com certeza a colestase intrahepática da gravidez. A gente vai dosar os sais biliares para confirmar o diagnóstico, mas é um sintoma bem, assim, característico. Nas outras doenças, na CEP, na CBP, ele varia. Tem pacientes que têm, pacientes que não têm. Não tem como, não são todos que vão ter. Mas quando tem, é bem ruim, tanto para a gente quanto para o paciente, porque para a gente não, muitas vezes não consegue tratar, o paciente não melhora.
Quando é colestase de causa obstrutiva, de 15% a 45% dos pacientes têm prurido, é mais fácil porque resolvendo a causa extrahepática já resolve. É um prurido que normalmente piora à noite e que ele é difuso, mas normalmente é nos pés e nas mãos. Tem até uma paciente que estava no ambulatório de transplante, a do SUS daqui, que ela foi por prurido. Ela tinha uma CBP, mas o MELD dela não era muito alto, mas ela tinha um prurido intenso e que a médica que acompanhava ela já tinha feito todo esse tratamento e nada melhorava. E ela chegou no nosso ambulatório de transplante com uma queixa muito grande do prurido e não melhorava por nada, e a gente listou ela para o transplante. E ela transplantou há uns 10 dias, mais ou menos. Mas é difícil a gente listar um paciente por isso, porque o transplante não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que pode dar bastante complicação. Então, tem que ver se esse prurido realmente é uma coisa que está atrapalhando a vida do paciente, atrapalhando a qualidade de vida dele. Se está causando escoriações na pele, porque aí mostra que realmente é um prurido mais intenso. A gente tem que ver se o paciente já usou todas as medicações de fato e que nada melhora. E aí sim, para poder listar. Aí, nesses casos, ele também entra com uma situação especial e ganha aquele ponto, já entra com aquele MELD maior. Só um minutinho, viu, minha gente? Mãe, certo. Daqui a pouco eu vejo. Sim. Então, para a gente listar para o prurido refratário, a gente tem que também comprovar, tentar de alguma forma comprovar a necessidade do transplante pelo prurido. Então, a gente faz um relatório, né, para a câmara técnica que vai... Essas situações especiais vão todas para uma câmara técnica central do transplante que fica lá em Brasília, para eles também avaliarem, para depois o paciente entrar na fila. Então, a gente tem que fazer um relatório explicando e tem que mandar fotos da pele do paciente, mostrando que está cheio de escoriações pelo prurido, para a gente poder justificar essa necessidade do transplante. Acontece, mas também é raro. Mas a gente teve, né, há uns 10 dias o transplante por isso. Então, quando tem o prurido da colestase, a gente faz, tem uma escalazinha de tratamento. A gente começa com a colestiramina, não melhorou, vai para a rifampicina, que aqui a gente não consegue usar a rifampicina, que ela é usada para tuberculose, não, a gente não consegue liberar normalmente para o prurido. O naltrexone, que é um anti-inflamatório, mas que a gente usa nesses casos. A sertralina, até chegar no transplante. A colestiramina é uma medicação cara. Então, quando é no SUS, às vezes o paciente não consegue usar. A rifampicina não está disponível. Aí a gente ou já começa, só tem a sertralina, ou usa o naltrexone e depois a sertralina. A gente não tem muita opção para tratar. Mas a gente sempre tenta seguir esse fluxograma. Quando o paciente consegue comprar a colestiramina, ótimo. É a primeira opção, porque normalmente é a que mais ajuda. Tem pacientes que ficam bem, né? Que melhora do prurido. Mas às vezes não. A doença óssea, né? Então, a osteopenia, a osteoporose pode ocorrer nesses pacientes. Então, a gente sempre pede a densitometria no diagnóstico dessas doenças colestáticas crônicas. A prevalência na CBP de osteoporose de 9% a 20%, mais ou menos, de 2%. A gente pede no diagnóstico e anualmente ou a cada 2, 3 anos, dependendo do resultado do exame, né, da densitometria. E a gente passa, né, se tiver osteopenia, passa cálcio e vitamina D, para evitar ter osteoporose. Se for osteoporose, a gente trata. A fadiga também é um sintoma que os pacientes relatam bastante. Não tem também, assim, um tratamento, né, específico para a fadiga. A gente orienta tentar repousar durante o dia, em alguns horários, tentar ter um sono reparador, mas, assim, também não tem um tratamento específico. E o colesterol aumentado, normalmente a gente não trata, porque ele não reflete um risco maior de doença cardiovascular. Então, normalmente a gente não trata, não. E é isso, gente.
Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu botar aqui. Professora, você pode mandar os slides para o João depois, por favor? Mando. Obrigada. Por nada. Dúvidas? Não, né? Tudo certo, professora. Pronto, Professora, eu tenho uma dúvida. pode falar. Eu não entendi muito bem a relação do câncer coloretal com a colangite esclerosante. Tipo assim, tem alguma explicação ou é algo mais genérico? Não é do câncer com a colangite esclerosante, é porque os pacientes com a colangite esclerosante primária, normalmente 80% deles têm alguma doença inflamatória intestinal. Aí, nesses casos, é que tem um risco maior do câncer coloretal, entendeu? Tá. Não é o fato dele ter a colangite esclerosante, não. Tá, entendi. Se ele tiver a doença inflamatória intestinal, que é comum, aí ele vai ter o risco maior. Mas só se tiver. Entendi agora. Obrigada. Nada. Então, eu vou mandar os slides, viu, João, para você. Obrigada. Tá certo, professora. Obrigado. Nada, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Até, tchauzinho.